Putin tinha apenas uma coisa em que podia confiar para manter seu regime de pé. Os apoiadores leais que ele manteve próximos a ele por anos continuariam a apoiá-lo, não importava o que acontecesse. Mas isso mudou dramaticamente. Um dos mais altos funcionários da Rússia desertou do país em 22 de abril de 2026. Mas o que realmente abalou o regime foi que ele foi detectado em Miami após uma fuga de uma semana, carregando os segredos mais profundos dos recursos que mantêm o Estado vivo, junto com um desfalque de bilhões de dólares. O desertor era Denis Butsaev, vice-ministro dos Recursos Naturais e Ecologia da Federação Russa. Esta posição tinha uma importância estratégica muito maior do que um ministério comum na Rússia. Energia e recursos naturais. O que isso significa? Significa tudo sobre o que Putin construiu seu regime. E esse homem era um dos poucos que controlava esses recursos, que conhecia as reservas mais secretas, que conhecia as estratégias, que sabia como o futuro regime de Putin poderia ser desmantelado. E isso mudou toda a equação. Um alto funcionário buscando refúgio em um país inimigo com seu rastro de fuga apagado. A rota dessa fuga histórica não foi escolhida aleatoriamente. Minsk, a capital da Bielorrússia, foi selecionada como ponto de partida. No mapa, Minsk representa uma zona cinzenta, onde a inteligência russa opera com relativamente mais flexibilidade e as passagens de fronteira são menos monitoradas. Após este ponto de trânsito estratégico, a rota continuou pelo Cáucaso. O destino planejado era Miami, onde sua família já estava estabelecida. No momento em que as travessias de fronteira foram concluídas, os telefones de Butsaev foram desligados. Sua pegada digital, juntamente com os registros de acesso nos servidores estatais, foi apagada em segundos. Um dos principais tecnocratas em quem o Kremlin uma vez confiou parece ter se rendido voluntariamente ao aparato de segurança do Ocidente. Para um vice-ministro estratégico em serviço ativo, evadir as enormes redes de contra-inteligência do Estado e buscar refúgio abertamente nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade sem precedentes. Este evento mostra que os laços de lealdade no topo do sistema se romperam de forma séria. Os pesados mecanismos de vigilância do FSB perderem um alvo tão de alto perfil pode indicar a existência de uma rede de assistência interna ou uma cegueira operacional massiva. É precisamente neste ponto que as dimensões do quadro analítico tomam um rumo chocante. Butsaev era um perpetrador comum de corrupção ou era ele o ator-chave em um jogo de inteligência muito mais complexo? O fato de um ex-executivo com a cultura de trabalho de instituições ocidentais como IBM e HP ter ocupado a posição número 2 em um domínio tão íntimo como o Ministério dos Recursos Naturais da Rússia contém uma grande contradição. Recursos naturais para um Estado cuja economia é baseada em commodities como a Rússia não são uma simples fonte de receita. Esses recursos são a garantia de sobrevivência do regime, a principal arma da sua diplomacia e o principal combustível da sua máquina de guerra. Este ministério controla as reservas de urânio do país, os campos de petróleo empocados do Ártico e os mapas estratégicos de elementos de terras raras que a indústria militar precisa desesperadamente. A experiência de Butsaev em gigantes da tecnologia prova sua expertise em análise de dados e infraestrutura cibernética. Este conjunto de habilidades único pode tê-lo colocado no centro de projetos de digitalização da infraestrutura energética da Rússia. Dando um passo adiante, estamos falando de um intelecto capaz de construir as enormes e complexas redes de empresas de fachada criadas para contornar sanções internacionais. Sua fuga para Miami levanta a possibilidade de que a estratégia energética da Rússia tenha sido entregue à inteligência americana muito além dos fundos desviados. A deserção suave, apesar da pesada vigilância do FSB, sussurra que a investigação de corrupção pode ter sido, na verdade, uma cortina de fumaça habilmente projetada. O cenário de uma célula adormecida plantada no coração do Estado, retirando-se para uma zona segura após completar sua missão, é suficiente para criar uma atmosfera de pânico massivo na burocracia de segurança de Moscou. O sistema está tremendo sob o peso de ter perdido seu próprio arquiteto de dados para a frente inimiga. Um arquiteto de dados da cultura da IBM e HP possuindo essa informação é uma bomba relógio plantada no coração da segurança nacional. Butsaev pode conhecer as vulnerabilidades de cibersegurança da infraestrutura energética, as coordenadas exatas das reservas de petróleo recém-descobertas no Ártico e por quais contas offshore a frota sombra está assegurada. A transferência desses enormes conjuntos de dados para os funcionários do Tesouro dos Estados Unidos em salas de interrogatório em Miami significa a decodificação das armas econômicas secretas do Estado russo. A partir deste ponto, as sanções não serão aplicadas cegamente. Os Estados Unidos poderão identificar as artérias do comércio de energia russo e aplicar táticas de estrangulamento especificamente direcionadas a essas artérias.
O mecanismo da frota sombra da Rússia forma uma área de vulnerabilidade crítica neste ponto. Os petroleiros antigos comprados para furar sanções são tipicamente registrados sob empresas de fachada em países como a Libéria e o Panamá. As apólices de seguro e transações financeiras desses navios são realizadas através de redes extremamente complexas para evitar o radar do sistema financeiro ocidental. As operações da frota sombra são uma enorme rede logística operada com embarcações envelhecidas e sem seguro. Esses navios realizam transferências de petróleo em mar aberto seguindo uma estratégia de ocultação de origem. Um dos principais executivos do Ministério dos Recursos Naturais poderia ter acesso a bancos de dados que mostram em quais portos esses navios falsificam documentos e como as origens do petróleo são ocultadas. O histórico em tecnologia corporativa de Butsaev facilitará para ele colocar essas redes complexas em um modelo de análise e apresentá-lo para o outro lado. A exposição deste modelo pode trazer consigo o perigo das exportações de energia marítima da Rússia serem eliminadas em portos ao redor do mundo. Esta situação cria uma enorme crise de governança internamente. Quando o aparato estatal perceber que o escudo de inteligência que o mantém de pé foi perfurado, uma forte pressão recairá sobre os burocratas restantes. A suspeita de quem é espião e quem será o próximo desertor pode paralisar a cooperação interinstitucional. Esta dissolução no auge da burocracia traz o risco de criar uma espiral irreversível de desconfiança entre as elites, levando o funcionamento normal do Estado a um estado de paralisação. O regime está lentamente sangrando, preso dentro do próprio sistema que criou. A fuga de Denis Butsaev das estepes bielorrussas para Miami não é uma fuga comum. É um dos vazamentos mais devastadores da barragem russa em colapso. Até agora, os oligarcas tinham fugido com seu capital, e os engenheiros com sua expertise. Mas Butsaev, ao abandonar o navio que afunda, levou diretamente para o outro lado do oceano os segredos estratégicos do regime, no valor de trilhões de dólares, porque ele pessoalmente detinha a chave para as rotas comerciais secretas estabelecidas para contornar sanções, concessões asiáticas e operações de frota sombria. Na verdade, este incidente marca o auge de uma hemorragia econômica muito maior. Desde o início da invasão, quase um quarto dos bilionários russos na lista da Forbes fugiram do país a toda velocidade. Lembre-se do êxodo em pânico via jatos particulares durante a revolta de Prigozhin. A ilusão de uma economia fortaleza há muito tempo desmoronou para a elite. Com dezenas de milhares de milionários contrabandeando bilhões de dólares para fora do país, a base de investimento doméstico que deveria financiar a economia de guerra do Estado agora se foi permanentemente. Mas o verdadeiro golpe estrutural está ocorrendo à medida que as mentes fogem. Impulsionados pelo medo da mobilização, centenas de milhares de desenvolvedores de software de alto nível e engenheiros de sistemas fizeram as malas e cruzaram a fronteira. Este êxodo massivo de capital e talento está secando o sangue vital do Estado, transformando a crise demográfica em uma catástrofe de produção mortal. Quando fundimos a deserção crítica de Denis Butsaev para Miami, as transferências frenéticas de riqueza dos oligarcas e a partida de centenas de milhares de engenheiros em um único cadinho geopolítico, o que emerge é um colapso doutrinário massivo que pode mudar todos os equilíbrios da guerra. A narrativa de uma Rússia inabalável baseada em energia que Vladimir Putin construiu pacientemente ao longo de um quarto de século de poder está sendo profundamente abalada por esta hemorragia geoeconômica interna. Esta crise há muito ultrapassou os limites que poderiam ser explicados pela perda comum de mão de obra ou por um déficit orçamentário temporário. O quadro que enfrentamos é a paralisia da resiliência econômica de longo prazo da Rússia e sua capacidade de existir no tabuleiro global por suas próprias elites. A parte visível do colapso estratégico é a devastação irreparável da coesão da elite dentro do Kremlin. Os regimes autoritários são construídos sobre o delicado equilíbrio entre a burocracia de segurança, os siloviki, e os tecnocratas que gerem a economia. Os tecnocratas administram o sistema e geram riqueza, enquanto as unidades de segurança os protegem e monitoram. O fato de que o número 2 de uma instituição crítica como o Ministério dos Recursos Naturais conseguiu deixar o país escapando da enorme rede de vigilância do FSB destruiu esse equilíbrio histórico. Agora, um clima destrutivo de paranoia reina nos corredores do Kremlin. Enquanto a questão de quem no sistema pode ser confiável permanece sem resposta, a potencial caça às bruxas que os siloviki lançarão contra a burocracia civil reduzirá a velocidade de tomada de decisões do Estado a zero. A falência do mecanismo de confiança é um veneno potente que acelera a deterioração do regime por dentro.
A segunda grande fratura estratégica é o surgimento de uma vulnerabilidade vital na política de pivô da Rússia para a Ásia. Excluída dos mercados ocidentais, Moscou tornou-se refém da misericórdia da China e do sul global para sobreviver. Mas a administração de Pequim é uma negociadora implacável que não deixa espaço para emoções na diplomacia. Graças aos dados de reservas de energia e análises de custo de produção que Butsaev poderia vazar para Washington, todo o raio-x das negociações secretas da China com a Rússia poderia ser obtido. Se os Estados Unidos conhecerem em detalhe os pontos mínimos dos custos de extração de energia da Rússia, poderão moldar sanções secundárias precisamente de acordo com esses pontos de ruptura. À medida que a pressão sobre os bancos chineses aumenta, o poder de negociação da Rússia no mercado asiático pode ser amplamente esmagado. A exposição de segredos de Estado tem o potencial de romper a última tábua de salvação econômica de Moscou. À medida que as cartas nas mãos da China continuam a crescer, a Rússia parece ser empurrada para uma posição efetivamente encurralada dentro desta equação geoeconômica. De uma perspectiva militar mais ampla, as dimensões da guerra assimétrica estão entrando em uma nova fase com este vazamento. Sistemas de armas modernos, satélites, bloqueadores de frequência de rádio e equipamentos de guerra eletrônica dependem de minerais específicos: titânio, paládio, elementos de terras raras. A cadeia de suprimentos desses minerais, a alocação de minas e as cotas de exportação estão sob a autoridade do Ministério dos Recursos Naturais. Uma mente com experiência na IBM e HP, que construiu os algoritmos digitais dessa cadeia de suprimentos, cruzando para o outro lado, significa o mapeamento das futuras linhas de produção do exército russo. A inteligência ocidental poderia aprender com esses conjuntos de dados quais depósitos minerais estão prestes a se esgotar e qual importador de cascas está fornecendo chips críticos para o exército. Além disso, os ataques de drones que a Ucrânia tem realizado em refinarias de petróleo no interior da Rússia agora poderiam se tornar muito mais letais. Uma fonte de inteligência que conhece a infraestrutura cibernética das instalações e as coordenadas das torres de destilação críticas impossíveis de reparar pode transformar esses ataques de golpes aleatórios em operações cirúrgicas. O curso da guerra está mudando, não apenas pela contagem de munições nas trincheiras, mas pelos conjuntos de dados apresentados em uma mesa em Miami. Além disso, a combinação do gargalo demográfico e econômico está lentamente sufocando o país. De acordo com projeções econômicas, a lacuna de mão de obra na Rússia pode chegar a milhões de pessoas até o ano de 2030. A aposentadoria da geração soviética da produção e a saída de mentes brilhantes estão empurrando a economia para uma séria espiral de estagnação. Enquanto o Estado tenta financiar uma máquina de guerra massiva com receitas de energia em declínio, as redes de corrupção da própria elite estão acelerando o colapso. Embora o regime crie uma ilusão de crescimento artificial com incentivos de guerra de curto prazo, cenários de desastre a longo prazo estão surgindo devido à incapacidade de fazer investimentos em infraestrutura e ao isolamento tecnológico. Todo esse quadro aponta para o início de um motim silencioso no nível da elite. A rebelião nem sempre começa com grupos armados nas ruas. Às vezes, um vice-ministro abandonando seus privilégios e buscando refúgio na justiça americana é uma grande rebelião que abala fundamentalmente a legitimidade do regime. Se até mesmo os nomes que se beneficiam do sistema agora veem o navio afundando, esperar que cidadãos comuns façam sacrifícios torna-se sem sentido. A migração da inteligência institucional para o Ocidente e a incapacidade de compensar a diminuição dos recursos humanos estão levando os cenários de incerteza projetados para a era pós-Putin a um ponto muito mais sombrio. Quando o público lutando contra a inflação dos alimentos vê as elites esvaziando os cofres do Estado e fugindo para Miami, os riscos de caos no fronte doméstico podem aumentar. O regime está colapsando internamente na mesma proporção em que se desconecta do mundo exterior, esmagado pelo peso de sua própria máquina burocrática. Em conclusão, a fuga silenciosa de Denis Butsaev, via Minsk, carrega um significado muito além de uma simples investigação de fraude. Esta deserção é a entrega dos segredos profundos e da arquitetura cibernética do império energético da Rússia à inteligência ocidental. Um tecnocrata com experiência na IBM mudando de lado e entregando dados é o retrato de um abalo estratégico estatal que supera o pânico dos oligarcas e a erosão de capital. As muralhas da fortaleza, antes consideradas invencíveis, transformaram-se em uma estrutura cheia de buracos, incapaz de reter os executivos que carregam informações críticas. O urso não está apenas sangrando no campo de batalha. O urso está sendo destruído internamente por seus próprios administradores, perdendo sua memória energética e seu sistema nervoso estratégico.
Então, o que você acha das consequências dessa chocante crise de inteligência e Estado? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Nosso vídeo chegou ao fim, mas nossas análises não param aqui. Se você gostaria de ouvir os dossiês detalhados da PPR Global sobre desenvolvimentos globais no conforto de um podcast, durante longas viagens de carro ou pausas diurnas, também o convidamos para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na descrição e não fique para trás na agenda mundial em lugar nenhum, sob nenhuma circunstância.